Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à psicologia. Evans carrega a mais profunda dificuldade na incapacidade de reconhecer limites internos antes de tentar impor limites ao mundo. Sua maior tensão não está no poder que recebeu, mas na ausência de estrutura psíquica capaz de sustentar esse poder sem ser devorado por ele. Crescido em isolamento absoluto, Charles formou uma consciência inflada, sem contraste humano, sem frustração elaborada, sem mediação simbólica que lhe ensinasse a suportar um não. Ele não integra sua sombra porque não suporta a sensação de rejeição. Transforma dor em controle, carência em imposição, solidão em domínio. Ao invés de atravessar o desconforto de não ser amado, ele reorganiza a realidade para evitar essa experiência. O arquétipo ativado nele é o do anti-herói, não aquele que atravessa provas para servir ao coletivo, mas aquele que reage ao mundo como extensão de sua própria ferida. Sua estética é a da psique inflamada, belo e terrível como uma tempestade que não sabe ser céu. A trajetória de Charles ecoa padrões universais que atravessam o inconsciente coletivo. O jovem dotado de um dom precoce sem iniciação adequada. A criança que busca a validação absoluta. O indivíduo cuja persona nunca foi construída porque não houve sociedade que a exigisse. Seu complexo de abandono organiza suas reações e cada gesto de indiferença é percebido como ameaça existencial. A ausência de alteridade estruturante impede a autorregulação psíquica. Não há diálogo interno capaz de conter o impulso. No terceiro milênio, essa configuração se repete nas sociedades hiperconectadas e emocionalmente isoladas, onde indivíduos com poder tecnológico vasto carecem de maturidade afetiva equivalente. Charles torna-se imagem extrema desse descompasso, potência ampliada, interioridade subdesenvolvida. A sombra em Charles manifesta-se na incapacidade de tolerar frustração e na compulsão por aniquilar aquilo que o confronta. Quando Sun ri, ele elimina. Quando Uhura brilha, ele silencia. Quando Gênesis resiste, ele apaga. Cada ato revela não maldade calculada, mas terror de insignificância. A escuridão emerge como defesa primitiva contra a vergonha e o abandono. Como não integrou sua agressividade, nem reconheceu seu desejo de controle, ela explode de forma literal sobre o mundo externo. O resultado é isolamento crescente. Quanto mais força demonstra, menos pertencimento encontra. A não integração da sombra cristaliza seu destino. Incapaz de permanecer entre humanos, incapaz de regressar à inocência, ele se torna prisioneiro da própria onipotência. A ampliação simbólica encontra eco em Susanoo, da tradição japonesa. Susanoo é o deus das tempestades, impulsivo, destrutivo, incapaz de conter seus arroubos emocionais, causando caos até confrontar as consequências de sua própria maturidade. Assim como Charles, ele possui poder desmedido antes de possuir equilíbrio. A tempestade que Susanoo provoca no mundo externo reflete a tormenta interior não elaborada. Do mesmo modo, Charles altera matéria e vida porque não consegue organizar seu próprio interior. O mito revela a função psicológica dessa imagem. Quando a energia instintiva não é ritualizada e integrada, ela devasta. Charles encarna essa tempestade juvenil sem ancoragem, um ser entre espécies, entre estágios de consciência, incapaz de amar porque ainda não aprendeu a suportar ser contrariado. Se possuir poder absoluto é a única forma de evitar o abandono, então a liberdade não se torna apenas outra forma de conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na recebe Charles Evans da nave mercante Antares, único sobrevivente de um acidente ocorrido 14 anos antes no planeta Thasos. Criado sozinho entre destroços e circuitos ainda ativos, Charles aprendeu a falar com sistemas e máquinas antes de aprender a conviver com pessoas. Os tripulantes da Antares elogiam sua inteligência, mas demonstram alívio ao entregá-lo. Charles revela ao Dr. McCoy que tudo o que deseja é ser aceito.
A nave desliza pelo espaço enquanto a tensão se insinua nas paredes metálicas, que parecem contrair-se ao redor do recém-chegado, como se testassem sua presença. A câmera inicia em plano geral da ponte, executa um traveling lento em direção ao rosto de Charles, fecha em close sobre seus olhos inquietos e realiza um leve zoom que amplia o silêncio desconfortável ao redor. Na sala de recreação, Spock toca sua lira vulcana e Uhura começa a cantar. Charles, incomodado por não ser o centro da atenção e por perceber o interesse de Janice Rand pela música, altera a situação. Uhura perde a voz repentinamente e o instrumento de Spock apresenta falha. O ar vibra com uma fricção invisível, como se as luzes observassem cada reação. Pouco depois, a Antares envia uma transmissão interrompida. Os sensores registram apenas destroços, onde antes havia uma nave inteira. Charles admite mais tarde ter removido um componente vital do núcleo de dobra, causando a explosão. O espaço parece comprimir-se, rangendo em silêncio enquanto a revelação se instala. Kirk tenta orientar Charles, inclusive treinando artes marciais com ele. Quando Sam ri após uma queda, Charles o faz desaparecer. Chamado à ordem, remove todos os phasers da nave antes de retornar aos aposentos por exigência de Kirk. Frustrado, foge e começa a alterar membros da tripulação, modificando formas físicas ou imobilizando-os. Quando Janice o rejeita com um tapa, ele o faz desaparecer também. As paredes parecem observar cada gesto. O piso sustenta os passos com resistência densa, e a iluminação lança sombras que se alongam como dedos tensos, pressionando o ambiente contra todos. Kirk decide desviar da rota para impedir que Charles alcance Alpha V, mas ele descobre o plano e assume o controle da Enterprise. Todos os sistemas são ativados simultaneamente por ordem de Kirk numa tentativa de enfraquecê-lo, sem sucesso. Uma nave tasiana aproxima-se e restaura a tripulação às suas formas originais, embora não consiga reparar a Antares. O comandante tasiano declara que concederam poderes a Charles para que sobrevivesse em Tasos, mas que não podem removê-los e que ele é perigoso demais para viver entre humanos. A atmosfera parece suspender-se, como se a própria estrutura aguardasse a sentença. A câmera executa um plano sequência lateral acompanhando Kirk e Charles. Sobe em leve contra-plongé quando o comandante tasiano se manifesta e encerra com um enquadramento fixo no rosto de Charles enquanto o som ecoa seco no ambiente. Charles implora para permanecer, argumentando que os tasianos não possuem forma física nem capacidade de amar. Kirk tenta interceder, mas é recusado. Com o último grito, "Eu quero ficar", Charles é transportado para longe. Janice Rand começa a chorar, enquanto o silêncio retorna, pesado e irreversível. Se alguém nasce entre mundos e não pertence a nenhum deles, existe realmente escolha ou apenas Psicologia, destino inevitável? arquétipos e heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.